Capítulo 7. Um rasto de luz na história. Alô, som. Estão me ouvindo? Podemos dar continuidade? Vamos testar agora a gravação, ok? Gravando, tudo bem. Livro Candeias na Noite Escura, capítulo 7. Um rasto de luz na história. Com a divulgação cada vez mais ampla da nossa boa doutrina, encontramos muitos espíritas esclarecidos e convictos em todos os níveis sociais e sob todas as condições econômicas. Isso é bom. E vem demonstrar que a pregação, ou seja, a divulgação da doutrina espírita, sem alardes, vai realmente atingindo o coração de toda criatura humana, onde quer que ela esteja, desde o apartamento luxuoso até o humilde barraco na favela. É o homem ou a mulher tocados por esse sentimento superior que compreendem perfeitamente que riqueza ou pobreza, posição social ou humilde, são condições transitórias, decorrentes do funcionamento da lei kármica. Essa lei, por sua vez, se utiliza sabiamente do mecanismo eficiente da reencarnação para ajustar e corrigir, permitindo assim que a criatura possa avançar na senda do progresso moral e espiritual. Fazemos aqui um comentário quando Hermínio se refere ao eficiente mecanismo da reencarnação que vem para nos auxiliar e nos ajustar e corrigir. O objetivo da reencarnação é a evolução. E aqui Hermínio fala na evolução moral. E ele nos faz entender que mesmo estando o espírito se manifestando pelo cérebro, que é o que geralmente ocorre, nos é incumbido fazermos que a sua manifestação em nós, corpo físico e campos de vórtice, ou centros de forças, como diz nosso André Luiz, também se localize com muita intensidade no coração, nos tornando assim seres que exercitam e pratiquem o amor com generosidade. Ele nos fala também de gênero de provas, não é? E aí, com relação a gênero de provas, ele nos apresenta a pobreza e a riqueza, mas ele discorre com propriedades, nos mostrando as advertências, como estamos mal conduzindo-as na transitoriedade da prova e da vida. Ele nos recorda o princípio de causa e efeito. E aí nós navegamos um pouquinho no Evangelho e vamos encontrar lá a assertiva do amado Mestre Jesus, quando ele diz que o plantio é livre, mas a colheita, essa não tem jeito, é obrigatória. A reencarnação, eficiente mecanismo que tem por objetivo divino o progresso e a evolução de cada ser, de cada criatura, e que constitui-se
como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, reencarnação, é a segunda palavra do alfabeto divino, em sua pujante misericórdia. Assim, nós temos reais condições de nos ajustarmos com a lei, de nos corrigirmos diante dos irmãos com quem falhamos, e isso tudo redunda na harmonização com a lei, com os companheiros de jornada, principalmente para conosco mesmos. Lei de progresso, que lei maravilhosa! Qualquer hora nós vamos fazer um estudo focado em lei de progresso, porque ela nos esclarece da necessidade de fortalecermos em nós as duas asas que nos permitem almejar constantemente voos mais altos. E entendemos que esse é o caminho no sentido da luz, no sentido do amoroso e bondoso Pai universal. As diferentes condições de vida oferecem certas sutilezas sobre os quais convém nós meditarmos um pouco. Temos responsabilidades muito sérias na administração dos bens materiais, assim como na administração dos bens espirituais que nos foram confiados. Afinal de contas, já entendemos que médiuns todos nós somos, em maior ou menor grau. Alguns com a mediunidade aflorada, e tantos outros somente médios no sentido de termos influência do plano espiritual daqueles que estão habitando a erraticidade. E lá no Livro dos Espíritos, nos é falado que, de ordinário, são eles que dirigem nossas vidas. Independente disso, temos que entender que não é somente os pobres, os doentes, os aleijados e os feios que vivem existências de provação. Isso seria muito cômodo, né? Pensar assim. Contudo, passam também por provas, e bem duras e difíceis, às vezes, os ricos, os sadios, os donos de perfeição física, os belos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é falado que não existe nenhuma casa, nenhum lar em todo esse planeta que não tenha quem ali vive provas e expiações a serem vivenciadas. Afinal, quantos de nós que numa vida tenhamos enfrentado com galhardia e coragem a prova da pobreza, não acabamos por sucumbir à prova da opulência, da riqueza? É muito comum um rico fraquejar diante de seu ouro e achar que tudo pode ser comprado. Até mesmo uma situação confortável no mundo espiritual depois da morte do corpo físico. Ora, quantas e quantas histórias já não ouvimos das antigas religiões por onde transitamos, de pessoas poderosas que no leito da morte, né, não acabaram entregando os bens materiais, querendo obter um cantinho no céu? Mas quando Hermínio nos fala da necessidade de bem empregarmos uma séria administração, com seriedade e com responsabilidade dos bens materiais e espirituais, não somos arremetidos à parábola dos talentos? Com certeza.
Vamos lembrar um pouquinho para analisarmos a parábola? O Senhor transfere a quem adquiriu condições de auxiliar em sua obra, ou seja, aos servos zelosos, e lhes passam responsabilidades, tanto pessoais quanto responsabilidades para com seus semelhantes. E aí ele faz a distribuição de talentos. Mas, em determinado tempo, solicita a esses servos zelosos referências do trabalho realizado ou não com os talentos que lhes foram distribuídos. Aquele trabalhador que multiplicou os talentos recebidos, o Senhor lhe demonstra a satisfação pela observância de suas leis e o qualifica como filho com abundância de méritos, outorgando-lhe assim maiores responsabilidades. Contudo, ao servo que por medo do Senhor nada realizou e ainda devolve o talento recebido sem a áurea do trabalho, da devoção, da realização, o Senhor demonstra-lhe que sem os devidos cuidados para com as leis divinas e a permanência no ócio, resta para esse servo o sofrer e o ranger de dentes. Assim, esse servo preguiçoso, vamos dizer assim, adquire consciência da necessidade de retomar a caminhada, mas vai saber também que essa retomada será acompanhada por maiores dificuldades e com tangíveis dores e sofrimentos. Então, podemos entender a explicação desse irresponsável servo que foi chamado a servir, quando ele diz assim: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Pois o Criador permite o homem auxiliar ao homem, para que todos cresçam e exercitem a caridade em todos os seus graus. Assim entendemos que realizando em nós nossas próprias tarefas, maiores serão nossas responsabilidades, mas maiores também serão as alegrias, porque o retorno sempre é equivalente às dificuldades que atravessamos, às quebras dos paradigmas e o exercício do amor. Agora, não as realizando, a lei do progresso vai agir, e por incrível que pareça, mesmo nos trazendo dor, sofrimento, é um paradoxo, né? É exatamente a dor, o sofrimento, que é utilizado pela lei do progresso para agir a nosso favor. E vai nos apresentar, com certeza, maiores e dificultosas situações de adequação para que nossa cristificação, ou seja, nossa caminhada exercitando os ensinamentos do amado mestre meigo Rabi da Galileia, Jesus, se façam presentes em nossa conduta, e conduta diária. Da mesma forma, a criatura bela experimenta a prova da beleza, e que prova difícil, não é? Principalmente nos dias de hoje. Mas ela é efêmera, a beleza, e muito perigosa ao desenvolvimento do espírito. Sabe por quê?
porque a beleza nos permite abrir portas que às vezes nem sonhamos em abrir. Mas vamos encontrar as pessoas belas, né? Principalmente nas mulheres, sendo ela pela beleza cortejada, admirada, e que os desejos dela são ordens para aqueles que a cercam de atenções. Mas ela entende ou não que está simplesmente administrando um bem transitório que é a sua beleza física. Porém, deveria se lembrar que vai chegar a velhice, tanto para a moça bela quanto para o belo moço. E vão desaparecer os traços que tanto o encantaram. E aí vem as rugas, que são consideradas, no mínimo, antiestéticas. E ainda mais, se não tiver o conhecimento dos princípios da boa doutrina espírita, ela não vai ter em si o conhecimento de que na existência seguinte pode renascer feia, miserável e defeituosa. Se nesta não souber ou não soube conservar o espírito acima das ilusões da matéria. O nosso amigo Lucas colocou assim no chat: a dor e o sofrimento são recursos educativos de Deus em função das ações fora da lei divina. Muito bem, Lucas. Vamos lembrar Leon Denis? A dor é inevitável. Sem dor não há evolução, não há crescimento e não há progresso. Ponto final. Agora, o sofrimento, querido amigo, como também nos diz o mestre Leon Denis, é opcional. Nós podemos sim, não é? Sofrer, mas dentro do próprio limite, nunca dando valor maior do que ele tem que ter. A dor já é diferente. Temos a dor auxílio, temos a dor corretiva, temos a dor orientativa, ou seja, diversos tipos de dor que nos fazem buscar no caminho do soerguimento, não é? Nos refazermos das dores do passado que passamos e que provocamos, e das dores da alma com galhardia. Agora, sofrimento é mais ou menos o que a gente está acostumado a fazer, né? No meio espírita a gente vê muito disso. Estamos passando por uma prova tão pequena, diante de tudo que já recebemos, por antecipação, que são as condições de refazimento com tranquilidade, com saúde. Às vezes tivemos a oportunidade de termos nascido numa família espírita, mas vivemos reclamando. Ao invés de transformarmos as expiações em provas com resignação, com compreensão, com benevolência, como somos campeões de reclamação, em geral o que a gente faz é o inverso. Transformamos nossas provas em verdadeiras expiações, porque nós adoramos sofrer, não é? Espírita é masoquista, não é isso? Não é dito que o espírita adora sofrer, porque reencarnação é para pagar, é para resgatar. Nunca, ou dificilmente é falado que a reencarnação tem como objetivo a nossa própria evolução. Aí o espírito adora sofrer. Como adora sofrer, sofre demais e reclama muito. Torna-se campeão. Tem pessoas, não somente no meio espírita, mas como nós vivenciamos mais essa situação no movimento espírita, que a maioria de nossos
amigos, companheiros de jornada, estão no movimento espírita, que às vezes não é bom nem perguntar como ela vai. É como dizer assim para Cleusa: como vai, Cleusa? Né, Cleusa? E vem aquela enxurrada de coisas ruins. Tô brincando, amiga. É só para dar uma relaxada, tá? Mas é assim. Em geral, nós preferimos reclamar. Aliás, nós falamos muito do sofrimento e pouquíssimas vezes nós nos damos presentes pelas coisas boas que realizamos. Vocês não acham? Olha, vamos lá. A Carla Fabres, lá do Rio Grande, boa noite, Carla. Abreijos, querida amiga. Ela disse que viver amando, trabalhando e orando, vigiando e fazendo ao outro exatamente o que queremos para nós. Carla, isso é o verdadeiro viver. Ainda estamos um pouco distante, né? Ainda estamos mais na prática da análise da teoria. A hora que começamos a praticar a teoria, entendemos o ditado popular que diz que a teoria na prática é outra coisa. Mas vamos seguindo com as orientações de instrutores como Emmanuel, como Chico Xavier, como André Luiz, não é isso? A Marinalva diz que a reclamação atrapalha a nossa evolução. Sabe por que atrapalha, Marinalva? Porque nos faz ficar estagnados. E estar estagnado é como nós pensarmos num grande lago ou numa lagoa que a água não sai. Ou numa poça d'água depois da chuva, fica estagnada, deixa de ser água corrente para ser estagnada. O que vem ali junto com aquela água? Doença, sofrimento, desânimo e uma série de outras coisas que não somente atrapalha a evolução, mas complica e complica muito. O David diz que a evolução se faz através da desidratação. Legal, David. Eu não tinha ainda visto essa colocação, mas realmente através das lágrimas. Ou através do suor, estudando, trabalhando e doando. David, dizem que os bons médiums, principalmente aqueles que escrevem textos maravilhosos, né? Eles têm 5% de inspiração e 95% de transpiração. Agora, tomemos cuidado com essa desidratação, porque Emmanuel nos fala no livro Companheiro que quando estivermos realmente em dor, sofrendo, não devemos desperdiçar as lágrimas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Como está o som aí? Vou ter que retomar? Ah, tá ok, então tá ótimo. Emmanuel nos fala, David, que quando estivermos em lágrimas, não devemos desperdiçar essas lágrimas com a reclamação, mas com trabalho, para que elas não se percam pelo caminho afora. Tem uma amiga que disse assim, a Elvira, é como a saúde, só damos real valor a ela quando estamos doentes. Realmente, né, Elvira? Aliás, nós nem percebemos e achamos que estamos saudáveis. Mas todos nós, por habitarmos um planeta de provas e expiações, já deveríamos estar cientes de que todos carreamos doenças para os corpos energéticos perispírito, duplo etérico, né? E tantos outros, já que somos setenários, ou seja, temos 7 corpos. E quando carreamos as dores e os sofrimentos para os corpos energéticos, queiramos ou não, no momento correto, nós vamos
somatizar essas doenças no corpo físico. Porque é através do corpo físico que nós expurgamos as nossas doenças, as nossas dores da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a doença irreversível ataca ao corpo físico, é sinal de que a cura já está acontecendo no perispírito. Sim, Lucas, devemos ser muito mais gratos por tudo que temos, mas é muito mesmo, né? E também, Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez o pior defeito, ou a pior característica das nossas limitações é a falta de gratidão. Mas, se for ingratidão filial, a coisa se torna mais complicada ainda, né? O Rômulo diz que é uma questão de como interpretamos os obstáculos ou oportunidades. Rômulo, quando nós entendermos e interpretarmos obstáculo como obstáculo e oportunidade como oportunidade, com certeza a gente para de reclamar, você não acha? A Marcela diz que quando alguém pergunta se ela está bem, ela sempre fala, mesmo que seja ao contrário. É uma boa política, Marcela. Mas aproveite isso para trazer alegria para dentro de você. Se não trouxer alegria para dentro de você mesmo, né? Corre-se o risco de entrar em caminhos ou descaminhos de difícil retorno. Ou seja, vamos sorrir mesmo na hora da dor, porque o sorriso provoca sorriso nos outros. E isto cria um clima de alegria e, como o Rômulo disse aí, de novas oportunidades. A Noranei diz que a evolução do ser humano é uma sementinha que precisa ser regada todo dia com os ensinamentos da doutrina espírita. Sim, Noranei. Agora, temos que entender que a água que jogamos na semente, ela serve para fazer com que quebre a dormência. E essa semente, ela tem que vingar, ela tem que explodir, nascer, né? Uma nova árvore, a árvore do amor, da paciência, da tranquilidade, da benevolência, para que estejamos à sombra dessa árvore de virtudes. Mas o interessante, gente, é que nós costumamos comentar o seguinte: nós nos preocupamos em trabalhar as virtudes. E aí ficamos procurando um monte de virtude para trabalhar, esquecendo que, se trabalharmos uma só, então vamos pegar vamos eleger uma virtude para que nós possamos trabalhá-la? Paciência. Eduardo diz assim: podemos dizer que aquele que falece devido ao câncer, ele não foi vencido e sim venceu? Com certeza, Eduardo. Com certeza. E olha, disso eu posso dizer para você com um pouquinho de experiência, porque temos na família uma pessoa que fez o tratamento do câncer de mama, e quem não a conheceu antes ou depois do câncer, da quimioterapia, de todos os trabalhos, não acredita que ela passou por esse processo. E mesmo passando pelo período de manutenção, que são 5 anos, ela está demonstrando claramente que é uma guerreira. Então, aquele que veio a desencarnar ou ter a morte física pelo câncer e não aprendeu nada, ele não é nem vencido nem vencedor. Estagnou. Aquele que algo aprendeu e nós evoluímos com tudo, e isso é certeza, porque evolução, progresso é lei divina. Então, mesmo quando nós achamos que estamos andando para trás, na verdade, nós algo aprendemos a nosso favor, esse sim, venceu ao mundo, venceu a si próprio. Mas vamos lá, vamos fazer
um exercício muito bom, mas é muito bom mesmo. Podemos colocar isso em prática a partir de hoje. De hoje até quarta-feira que vem, nós vamos eleger a paciência como a virtude que tem que ser trabalhada, ok? Muito bem. Ô, Léo, responde para mim. Dá para você ter paciência com alguém se não trabalhar a compreensão? Marcela, me responda. Para ter paciência, não é necessário a praticar a benevolência? Enéia Paiva, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco, Enéia. Responda para mim aí na área de texto. Dá para ser paciente sem aprender a amar, nem que seja um pouquinho? Cleusa, de Leiria, Portugal. Você vai conseguir ter paciência comigo sem que você entenda as minhas dificuldades e os meus limites? Bom, se nós fôssemos continuar a fazer perguntas, nós faríamos um monte delas, não é isso? Então, vejam comigo, queridos amigos e irmãos, para se trabalhar a paciência em nós temos que trabalhar outras virtudes para que consigamos atingir o objetivo de sermos pacienciosos. Atingir o objetivo de adquirirmos a ciência da paz. Tem que ter empatia para ter paciência, Miriam. Mas aí vem a simpatia, né? Que é o amor, que é o bem-querer. Uma só virtude que nós trabalharmos, nós vamos perceber e entender que outras tantas virtudes, no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, 15, gravitam em torno daquela virtude. Não é? Como amar ao próximo se não aprendermos a amar a nós mesmos? Como aprender a nos amar? Exercitando o amor para com o próximo. Percebe que tudo está amarrado uma coisa na outra? Então não adianta querermos ser compreensivos, bondosos, benevolentes, generosos, se não tivermos paciência. Não adianta querermos ter a ciência da paz, se não exercitarmos a compreensão, o amor. E assim nós vamos aprendendo. E a vida vai nos direcionando. Isso, Noranei. Amor e próximo se complementam. Ora, quem não tem o próximo ao lado para aprender a amar, para exercitar ao amor, não consegue amar. Continuará sendo egoísta e também orgulhoso. Mas retomemos agora o texto, depois nós vamos conversar muito mais, né? Gente, refletindo sobre a questão que estávamos falando lá atrás, da beleza física, que tanto é natural para a mulher assim como para o homem, ficamos hoje observando pelos noticiários quantas pessoas se deixam levar através da beleza física pelas ilusões e acabam se permitindo sexo desregrado. Às vezes, essas pessoas se utilizam de sua beleza para fazer dela uma verdadeira escada no intuito de obtenção das facilidades que o mundo e o dinheiro permitem. Em sua escalada material, ela fica extasiada pelas facilidades ilusoriamente obtidas, eximindo-se da observação das leis e mergulha, ou melhor, chafurda-se na lama das fantasias, não se atendo que fantasia, como o próprio nome diz, é fantasia. E ela acaba fugindo da realidade. E o que estará projetando para si mesmo no futuro? Terríveis e escabrosas provas e expiações.
E já que estamos aí iniciando ou no início da transição planetária, temos que tomar muito cuidado com isso. Como a Elvira falou a respeito da saúde. Elvira, eu lhe pergunto, amiga, será que sempre utilizamos esse bem, esse talento que é a saúde, com sobriedade e correção? Mas pergunta a todos da sala, e aqueles que têm inteligência, que têm cultura, ou até mesmo a capacidade mediúnica? Estamos todos tratando esses talentos com sobriedade, com correção? Fica aí a pergunta para reflexão. Lição de casa, tá bom? Bem, por habitarmos um mundo de provas e expiações, nós espíritas já nos conscientizamos que todos temos nosso quinhão de dor e sofrimento, não é mesmo? E temos que passar por isso. Aliás, temos até mesmo que sermos experimentados na dor e no sofrimento para que as nossas provas se completem. Em Salmos, eu não me lembro qual é, tem um que diz assim: obrigado, Senhor, por querer me experimentar. Paulo, quando entendeu essa assertiva, esta orientação dos Salmos, porque é do Antigo Testamento, e ele lia isso, ele não teve dúvida. Ele só fez uma pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza, queridos, muito já falhamos diante das leis divinas. E nos compete refazer o mal que já fizemos. E até mesmo fazer aquilo que deixamos de fazer. E promover reais condições que nos possibilitam avançar na senda do progresso. No mínimo, com um menor grau de erros. Portanto, independente de nossas condições atuais, físicas e materiais, temos provas e, indubitavelmente, expiações que estão encravadas em nós, espíritos. E essas provas e expiações nos exigem reparação, a fim de que nos reabilitemos para com nossos irmãos, para com as leis divinas, e com certeza que nos habilitemos a novos aprendizados, pois evolução e progresso nos aguardam incontestavelmente no imensurável futuro. O Lucas diz que a questão 919 do Livro dos Espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Pois é, Lucas. E se conhecer a si mesmo refere-se à grande viagem interior, não é isso? Mas na doutrina espírita, nós começamos a simplesmente ter isso como um chavão. Já ouviu falar de reforma íntima, Lucas? Quem já ouviu falar de reforma íntima aí na sala? A Noranei diz que precisamos reparar as amarras que temos presas em nosso íntimo. Muito bem. A Miriam já ouviu, a Maria Antonieta já ouviu, né? Lá de Botucatu. A Leila Sandra também já ouviu. Aliás, todos nós já ouvimos, né? Eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Querem ouvir? Cara, a dor é uma bênção. Mas a notícia que eu tenho para vocês é muito boa também. Olha, não dá mais tempo de fazer reforma íntima não, tá? Por quê?
Nós já vivemos no mínimo 10 reencarnações desde a estada de Jesus aqui no plano físico. E pouco mudamos, e sabemos disso. Então, reforma íntima é uma coisa que se faz dia a dia, passo a passo, e demanda um bom tempo. E já que estamos em voga a tal da transição planetária, que muita gente acha que vai acontecer nos próximos 50, 60 anos, vamos lá no Velho Testamento, ou então no livro de João, onde ele diz assim: a 2000 chegarás, mas de 3000 não passarás. Então nós temos aí, Marinalva, os tempos são chegados, mas nós temos aí pelo menos 1000 anos pela frente para adentrarmos definitivamente no planeta de regeneração. O que são 1000 anos? 5 reencarnações? 4? Porque o homem, cada dia que passa, ele tem um período maior aqui no plano físico, né? A expectativa de vida, que era de 45 no milênio passado, lá pelos idos de 1950, hoje já estão se falando em 85. Daqui a pouco vamos falar em expectativa de vida de 110. Livro dos Espíritos nos fala que mais ou menos o período de vivência no plano físico é mais ou menos o período de vivência na erraticidade. Se considerarmos dessa forma, daqui a umas 3, 4 décadas, né, nós teremos certeza de que não será 1000 anos, não dará 5 reencarnações. Não dá para fazer reforma íntima em 5 anos, não. Então vamos fazer o seguinte: não construa tua casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha firme. Rocha firme para nós espíritas é a doutrina espírita, não é não? Né, Rizzi? Não seremos perfeitos de jeito nenhum, Vira. Perfeitos dentro da perfeição humana só quando estivermos nos mundos felizes. Mas vamos lá ao nosso raciocínio. Veja bem. O que nós não fizemos em 10 reencarnações, nós vamos querer fazer em 4, fica meio complicado, né? Não, é querer sair da posição que estamos para a angelitude, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Então, já que a doutrina espírita nos é a rocha, vamos fazer a implosão íntima, ou seja, deletar, apagar tudo que vivemos até agora, darmos um jeito de seguirmos os postulados espíritas, interiorizarmos os princípios espíritas, mas principalmente interiorizarmos que fora da caridade não há salvação, porque a doutrina espírita não é salvacionista. Ela, assim como o Mestre Jesus, nos mostra o caminho. Com a implosão íntima feita, começamos a construir uma nova casa, inclusive a casa mental arejada, né? Sobre a rocha, seguindo as orientações da boa doutrina. E aí não nos preocupemos mais com reforma íntima, porque ao fazermos a implosão íntima, embasados com os princípios espíritas, tenho certeza, todos vocês teremos sucesso. Mas é preciso perseverar. Como disse André Luiz, na leitura que fizemos agora há pouco, que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Temos que querer, temos que desenvolver a boa vontade, temos que saber adquirir o conhecimento e fazer desse conhecimento uma utilização diária com ética moral. Aí teremos sabedoria. E amar. Amar a nós mesmos, amar aos irmãos, né? Como o Beto comentou ontem, perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Estaremos exercitando. Sim, Reze, muito esforço e persistência. Mas
Jesus mesmo disse que não veio trazer alegria, veio trazer a espada, não é isso? E Paulo nos recomenda a combatermos o bom combate, ou seja, trabalharmos melhor em nós mesmos, a evolução moral, combatendo em nós o bom combate de, se não eliminarmos, pelo menos começar a minorar os nossos defeitos, potencializando a virtude. Porque virtudes são filhas da virtude maior, que é o amor. O Lucas diz que a culpa e a desculpa são fatores que acabam nos prendendo e dificultando o nosso progresso moral. Lucas, eu digo que quando nós nos preocupamos muito com a culpa que nos leva ao remorso, além de dificultar o progresso moral, vai nos trazer uma bela e boa obsessão. Então, muito cuidado com essa história de culpa e remorso. Arrependimento, sim, querido. Arrependimento, nós temos que trabalhar isso em nós todos os dias. Mas entender que quando estivermos arrependidos, temos que direcionar o nosso caminho para o roteiro certo. Por exemplo, pedir perdão quando erramos. O arrependimento nos diz para pedirmos perdão. Mas quando nós começamos a pensar coisas ruins e nos deixamos levar pela culpa, pelo remorso, escancaramos a porteira, como falamos aqui no sul de Minas, para a chegada, a entrada e a moradia da obsessão em nós. Não é isso? A Marinalva diz que o espírito com mais conhecimento volta com mais conhecimento. Sim, em cada reencarnação volta com mais conhecimento. Isso é fato. Também pode cometer mais erros. Olha, o livro Estáquio, 15 séculos de reencarnações, faliu muitas vezes. Isso. Mas cada vez que ele faliu, ele foi se fortalecendo. Cometer erros, Marinalva, faz parte do nosso processo evolucional. Ninguém progride sem erro. Isso é fato. Até mesmo a ciência já nos mostra isso. Agora, nós erramos por ignorância. Mas quando a ignorância sobre determinado assunto não faz parte mais do nosso métier, não podemos errar mais não. Aí fica o adágio popular, né? Errar é humano. Não é isso mesmo? Persistir no erro é o quê? Não vou nem falar, deixo para vocês colocarem na área de texto. Isso mesmo, Elvira. E ficarmos presos ao mesmo lugar, ou andando igual caranguejo, né? De lado, tocando volta, como a gente fala aqui no sul de Minas, rodopiando, é estagnar. Não é isso? A Maria Antonieta nos diz que temos que viver a cada instante, transformando defeitos em virtudes, e assim fazer algo por nós e pelos outros. Maria Antonieta, você me fez recordar o Beto Costa, quando ele diz assim: o lar forma o caráter do homem, quando o lar está embasado, né, no direcionamento do ser e não do ter. O lar forma. A escola, não só a escola do que nós frequentamos, mas o mundo em si, que é uma escola, informa. Mas sabe o que transforma, Maria Antonieta? Que transforma o homem em homem de bem e que vai elaborando, operacionalizando no sentido de transformar defeitos em virtudes. Sabe o que transforma, querida? O Evangelho. Então, sintetizando, o lar forma, a escola informa e o Evangelho transforma. Quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Carla,
eu diria que será mais exigido, né? Essa história de ser cobrado aí é meio esquisito. Eu não concordo muito com essa palavra no Evangelho, não, tá? Será exigido, porque se nós formos cobrados, fica difícil pagar por estarmos recebendo adiantado coisas que por mérito não teríamos. Obrigado, Marinalva. Vamos então seguir o nosso texto aqui, porque senão nós vamos demorar muito, e já estamos aí, são 20 horas e 54, mais 10 minutos e a gente deixa o restante do nosso texto de hoje, um rastro de luz na história, para finalizarmos a semana que vem. Bem, da mesma forma, a criatura bela experimenta todo tipo de prova, e a principal prova da bela é a beleza, que é efêmera e perigosa. Refletindo sobre essa questão, nós já comentamos, né? Das pessoas que se deixam levar pelas ilusões. A saúde, nós falamos agora há pouco, inteligência, cultura, mundo de provas e expiações. Assim, companheiros e amigos, todos nós constituímos uma comunidade de seres que numa vida poderemos estar no top da escala social e na seguinte poderemos renascer lá embaixo, ou vice-versa. Esse é o princípio de causa e efeito, que nos corrige quase sempre contra a nossa vontade consciente, em benefício de nós próprios. Bom, por que ocorre essa correção, ou essa corrigenda, que em geral é contra a nossa vontade consciente? Porque a misericórdia divina nos permite o esquecimento, para não nos sentirmos humilhados diante de um benfeitor querido que vem nos acompanhar de novo, ou nos sentirmos rancorosos, odiosos diante de alguém que nos provocou algum mal no passado, não é isso? E Jesus, profundo conhecedor de suas ovelhas, ele antecipou essa questão de nos preocuparmos demais com a transitoriedade da beleza e até da prova, né? Por quê? Nós não estamos somente falando de beleza, de prova de riqueza, estamos falando também das provas da gula, do relaxamento físico, da preguiça, dos esportes radicais, das mágoas, das intemperanças. Então, retomemos ou recordemos o Evangelho segundo o Espiritismo e ensinamento de Jesus. Tome cuidado, independente da prova pelo qual esteja passando. Lembre-se sempre, o que sai da boca é que faz mal ao homem. Bem, como temos feito mau uso da inteligência, o que nos aprisiona nas fortes amarras da ignorância das leis, e ainda nos mantém no egoísmo e no orgulho, vamos utilizando ainda da metáfora da lei de ação e reação, mas Hermínio Miranda nos conduz a uma profunda reflexão do princípio de causa e efeito e nos faz enxergar ao longe um imenso outdoor, mas que vem em nossa direção numa aproximação rápida e vertiginosa e nos faz lembrar a assertiva crística. A sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Portanto, pergunto a cada um de vocês para melhores reflexões. Quando é que entenderemos que realmente nós somos construtores de nossos destinos? Quando é que entenderemos o determinismo de grandes quinhões de sofrimento que nós mesmos providenciamos para nosso futuro? Podemos e devemos pensar e agir na busca do equacionamento das leis no sentido de educação, subtraindo-nos do estigma da correção, concordam?
Porque se ficarmos só entendendo que as leis de Deus são corretivas, nós não vamos sair das reclamações, do sofrimento. Mas se entendermos que ela é educação, começamos a trabalhar a gratidão, começamos a entender o bem que nos faz, aquilo que nos faz pensar melhor, para que busquemos, antes de mais nada, a lucidez, sermos lúcidos e conhecedores dessas leis. Todo espírita deve, sempre que possa, proclamar sim sua condição de espírita, sem se preocupar tanto com os reflexos que sua confissão possa ter em sua posição social e econômica. Ainda vemos isso, não é? Pessoas se esquivando de se declarar espírita, principalmente quando estão numa festa de católicos, ou até mesmo de evangélicos. Eu não posso mais fazer isso, graças a Deus, porque como nós participamos de uma equipe de um programa de rádio aqui na cidade, e a nossa cidade tem 40 mil habitantes, não tem como eu sair mais por Santa Rita do Sapucaí e não assumir minha condição de espírita, porque muita gente nos ouve no programa de rádio e já sabe que somos espíritas. Às vezes pessoas que nunca vimos, pessoas de outras religiões, que até trabalham conosco, você é aquele que faz o programa Ciência de Luz? Sou eu mesmo. Ah, então você é espírita? Sou. Mas não sou macumbeiro, tá? Só sou espírita. Gente, não há necessidade de esconder a crença espírita. Somente porque, eventualmente, alguns de nós nos encontramos em posição de relevo, ou até em posição de humildade. Antes, pelo contrário, a vantagem numa atitude corajosa e leal, declarando-se espírita aquele que realmente o for. Afinal de contas, estaremos preparados, no mínimo, para a desencarnação. E o que vai nos acontecer depois da morte? Quem ainda não estudou ou não leu, procure o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e vai entender o que a gente está falando. E além disso, ser espírita hoje em dia é chique, né? Olha lá, dados do Censo Demográfico de 2010. Os dados mostram que a população que se autodeclara espírita tem os melhores indicadores de educação e renda em relação às demais representações religiosas no Brasil. Quanto às classes de rendimento acima de 5 salários mínimos, os espíritas também se destacam com incidência de quase 20%. E é mais ou menos assim: 31,5% daqueles que se declararam espíritas têm nível superior de educação. 15% têm no mínimo ensino fundamental. 1,8% é aqueles que não têm instrução. Bom, subentende-se assim que somos esclarecidos. Será que somos? Sim. Contudo, ainda nos deixamos levar pelo orgulho e egoísmo. Mas agora o orgulho é um orgulho meio diferente, que se distancia da proposta do cristianismo redivivo e do Consolador prometido, o Espiritismo. Aquele que se propõe a ter orgulho de ser espírita não tem motivo nenhum para se tornar orgulhoso por ser espírita. Mas temos que ter orgulho de ser espírita, sendo espíritas, praticando acima de tudo a caridade moral, aquela que mais se aproxima dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe-nos então, queridos amigos, através da doutrina espírita, entendermos a necessidade de buscarmos a evolução moral, visto que a intelectual já a temos exatamente na medida que hoje necessitamos. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco.
o recado que tínhamos para passar para vocês hoje foi esse. Espero ter atendido às expectativas de cada um de vocês, de cada coração generoso que está conosco aqui na sala. Se tiverem mais alguma colocação, mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Podemos comentar um pouquinho mais, pelo menos uns 10 minutos, porque creio que todos estamos cansados, não é isso? Rômulo, eu que agradeço. Rise, obrigada, querida amiga, generoso coração. Que é isso. Eu não consegui ser atencioso do jeito que precisava, mas estamos por aqui. Sim, Sindival, precisamos ativar em nós os princípios ativos adormecidos, melhorando assim a corrente mental para ativar melhor o campo da aura. E você disse bem, Sindival, adormecidos, porque são latentes, né? Virtudes é inerente ao espírito, como disse Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da lei de amor. Obrigado, Miriam. Realmente estou muito feliz hoje com transmissão, imagem, som, gravação, tudo correu bem. Renê, eu que te agradeço, querida. Abreijos. Muito bem, gente. Os agradecimentos são excelentes, nós estamos realmente felizes, com o coração transbordante de alegria. Agora eu deixo vocês. Obrigado, Léo. Que é isso, cara. Os nossos amigos espirituais estão agradecendo ao menor dos trabalhadores. Eu é que agradeço o amparo desses amigos a todos nós, tá bom? Vou deixar vocês na companhia de boa música e daqui a pouco, com a saída de vocês de uma forma bem tranquila, nós fechamos a sala. Mas esperem que, primeiramente, eu vou colocar a prece de Caritas para que possamos, cada um de nós, acompanharmos a prece em pensamento ou, se quiser, falar também, e elevar através dessa prece, nossos corações ao nosso amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Um beijo no coração de cada um de vocês.